vamos ter 3 perguntas aqui durante a aula. Uma agora, logo no início, na introdução. Depois uma no meio e outra lá no final. A aula de hoje, ela vai estar aqui, ó. É Atos 19, do 1 ao 7. São 7 versículos, tá? Bom, aqui, uma parte interessante que a gente está aprendendo aqui hoje é sobre, Atos, apóstolo Paulo, né? E eu queria saber de vocês aí, quem puder responder. A professora Miriam ainda não pode, tá bom? Mas dos jovens, daqui a pouco eu faço umas perguntas para você, viu, professora Miriam, para me ajudar aqui. Mas, jovens, eu queria saber de vocês, para vocês, o que significa atos? O que significa atos? Ações. Isso, ações, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem atos, atos significam ações, atitude. Por isso que chama Atos dos Apóstolos. São as ações dos apóstolos. No caso aqui, nós estamos aprendendo mais sobre o apóstolo Paulo, aqui em Atos 19. Nessa aula de hoje, o que vocês vão aprender? Vocês vão aprender como receber as bênçãos do Pai Celestial através do Espírito Santo para poder tomar decisões e fazer coisas na vida de vocês. Tá? Então é isso que o apóstolo Paulo ele vai estar ensinando aqui. Vai ser, na verdade, ele ensina aqui um dos maiores dons que o Pai Celestial ele pode oferecer àqueles que seguem o Salvador Jesus Cristo, que é o seu Filho amado. Tá? Então é aqui que a gente está aprendendo isso hoje. E aí, Paulo ficou muito surpreso. Estou fazendo um contexto histórico aqui só para vocês entenderem onde a gente está na história aqui, tá? Paulo ele fica muito surpreso porque ele encontra alguns dos discípulos, eles tinham, eles saíam de duplas missionárias, né? Vocês vão ouvir falar sobre Silas, que era um dos companheiros, né, de missão de Paulo. Então, no momento aqui, né, ele ficou muito surpreso porque ele encontrou os outros discípulos, né? E eles tinham encontrado esses discípulos, e esses discípulos eles nem sabiam o que era Espírito Santo, não faziam ideia do que é Espírito Santo. Mas mesmo assim, eles haviam sido batizados. Então é estranho, né? Porque para ter um batismo completo, como que o que a gente precisa para o batismo ser completo? Quem lembra? Bom, primeiro é o batismo em si. Qual que é a primeira parte do batismo? Aí acho que ela batiza, não? Isso? Aonde batiza? Na pia batismal. Na pia Com batismal, tá? algum protetor. Imergindo ela na água, a pessoa na água. Isso aí. Essa é a primeira parte do batismo, tá bom? E a segunda parte do batismo, qual é? Imposição de mãos do Espírito Santo. Isso, para receber o dom do Espírito Santo lá. Quando a pessoa levanta da água, ela nasce de novo, para uma nova vida. Tá? Então, a vida passada morre, os pecados, aquelas coisas todas que ela fazia antes, e quando ela sai das águas, que ela já está limpa pelas águas, né? Ela nasce novamente. Por isso que fala que é o nascer de novo, como o Salvador Jesus Cristo ensinou para Nicodemos. Tudo bem? Tá claro até aqui? Essa é da primeira parte. Depois vem o batismo de Beleza, fogo. entendi. Tá? O batismo de fogo é o batismo pelo Espírito Santo. Ao ser confirmada como membro da igreja e receber esse dom, que é a segunda parte do batismo, para tornar ele completo, ela começa a ter, se ela estiver digna, né? Ela começa a ter a companhia constante do Espírito. Todos podem sentir o Espírito, tá? Mesmo quem não é batizado. Mas é só de uma forma temporária, só por um momento. Aqueles que recebem o dom do Espírito Santo, aqueles que já são batizados, né, e receberam o batismo de fogo, né, que é o Espírito Santo através da imposição de mãos, esses podem ter, estando dignos, né, podem ter constantemente ali a influência dele. Então vocês vão sentir por mais tempo. Mesmo que às vezes pareça que não, porque a gente está na rua fazendo alguma coisa da escola, ou um pouco, né, desconectado, mas ele sempre vai estar ali tentando nos influenciar e nos fazer sentir, né, o Espírito Santo. E muita gente diz que sente um fogo, assim, um calor, né? E alguns sentem arrepio, cada um tem uma forma de sentir, outros veem mensagens na mente deles. Eles tinham sido batizados, que eles nunca tinham escutado falar sobre o Espírito Santo. E é nesse ponto aqui onde nós estamos em Atos 19. Só para vocês terem uma ideia, no versículo 5, quem pode ler? Atos 19, versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. A gente já vai ler todos, tá? Mas só aqui
a gente já começa a entender um pouquinho do que está acontecendo. E na sequência, olha aqui, lembra que a gente falou da segunda parte do batismo, para ele ser completo? Vamos ler o 6 agora. Pode continuar aí. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam diversas línguas e profetizavam. Então foi isso que aconteceu num primeiro momento ali, quando Paulo estava com eles, e vendo que eles não tinham, disseram que foram batizados, mas não tinham escutado falar sobre o Espírito Santo. Daí Paulo tomou essa atitude para eles saberem que o Espírito era o que completava todo o batismo deles, tá bom? Como é hoje em dia. Tá? Sim. Então, essa foi a ocasião onde o profeta Brigham Young, que é esse que está mais aqui perto da gente, né, da tela, teve esse conselho do profeta Joseph Smith em relação a esse assunto que a gente está tratando aqui um pouquinho hoje. Ele disse o seguinte: diga às pessoas, então aí é o profeta Joseph Smith, aquele de branco ali atrás, está falando para ele, ó, diga às pessoas que se certifiquem de manter o Espírito do Senhor e segui-lo, e ele as conduzirá da maneira correta. Tá? Então, eu falei aqui no início da aula que eu ia fazer 3 perguntas. Aqueles que vão assistir depois a aula vai poder responder aqui num formulário que eu vou colocar depois, tá? Um formulário onde ele responde as 3 perguntas. A pergunta é: como você tem sentido o Espírito Santo no seu dia a dia? Repetindo, como você tem sentido o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, no seu dia a dia? Jovens, é muito importante que a gente sinta o Espírito todos os dias dos nossos dias. Talvez todas as horas, todos os minutos, seja um pouco desafiador para todos nós. Mas todos os dias é muito importante você buscar isso, se caso não acontecer. Então, o dia ele tem 24 horas. Pelo menos umas 8 horas a gente dorme, né? Alguns dormem menos, outros dormem um pouquinho mais. Mas depois de acordado, seria importante dentro desse dia você sentir o Espírito Santo, tá? A pergunta seria também, poderia ser essa, né? Você sentiu o Espírito Santo hoje? Deve ser uma outra pergunta para você ponderar. E o que é sentir o Espírito? Como que a gente sente o Espírito Santo? Agora eu vou pedir ajuda para a professora Miriam. Não sei, professora Miriam, se você poderia nos ajudar aqui com o seu conhecimento. Né? Aham. Você já foi, você já esteve, né, junto com o irmão Fernando presidindo uma missão, então tem muitos momentos ali, né, de sentir o Espírito, mas também tem o depois, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho como que é isso, como que a gente consegue, como que a gente sente, a gente sabe que a gente está sentindo o Espírito. A gente sente um calorzinho, né, no coração, a gente sente um sentimento é, de, de informação que vai levando no nosso cérebro. Hoje mesmo, né, quando eu estava estudando de manhã, estava lendo esses versículos, esses capítulos, né, do 16 até o 21, e eu me senti inspirada a fazer um vídeo de, de falando sobre genealogia. Até eu preparei, eu separei algumas fotos dos meus antepassados e escrevi, que eu vou mostrar para vocês rapidinho. Não sei se vai dar para ver, eu escrevi bem grande aqui. Dá para ver É mais ou uma menos. fala, é Uhum. uma fala que eu vou fazer, vou memorizar e vou falar. E, eu acho que sentir o Espírito Santo, você se sente inspirado, sente algo diferente no coração, sente alegria e sente muita paz para fazer algumas coisas. É isso. Muito bom, excelente. Obrigado, viu? Então, ó, você falou algumas coisas aí, algumas maneiras de sentir o Espírito Santo. Paz, o calorzinho lá, né? Enfim, e tantas outras maneiras que a gente vai ter, mas saiba uma coisa, jovens, que você vai saber exatamente quando você estiver sentindo o Espírito. O Espírito, ele também te dá essa impressão, ele mostra para você
através do sentimento, como eu falei, ou de alguma outra forma, mas você vai saber. Pode acreditar nisso, tá? Quando você sentir, você vai saber que é o Espírito. Tudo bem? Bom, agora eu quero passar para vocês aqui um filminho. Eu separei aqui para a gente assistir. E depois eu vou fazer uma segunda pergunta. Tá? Aqui é o presidente Boyd K. Packer. Ele está ensinando sobre uma experiência, tá? Onde ele foi protegido. Quem não tiver online vai responder num formulário a essa pergunta. Quando eu tinha 17 anos e estava prestes a me formar, fomos chamados ao auditório da escola. No palco havia uma cadeira com um pequeno rádio. O diretor ligou o rádio. Uma data que viverá na infâmia. Ouvimos a voz do presidente Franklin Delano Roosevelt, anunciando que Pearl Harbor havia sido bombardeado. Os Estados Unidos estavam em guerra contra o Japão. De repente, nosso futuro se tornou incerto. Não sabíamos o que estava à frente. Será que viveríamos para nos casar e ter uma família? Na época em que nos formamos no ensino médio, muitos de nossos colegas tinham ido servir na guerra, e alguns nunca mais voltaram. Como eu tinha certeza de que seria convocado, alistei-me na Força Aérea. Pouco depois, fui para Santa Ana, Califórnia, para o treinamento de pilotos. Eu tinha ouvido falar da bênção patriarcal, mas ainda nunca tinha recebido a minha. O irmão Sandstrom era o patriarca ordenado que morava na Estaca Santana. Ele nada sabia a meu respeito e nunca me havia visto, mas deu-me a bênção. Serás guiado pelos sussurros do Santo Espírito e serás avisado de perigos. Em um voo para Guam, nos perdemos por causa de um tufão no meio do Oceano Pacífico. Algo está errado! Estamos fora da rota! Dê a volta! Lembrei-me das palavras da minha bênção patriarcal. Ela dizia que se eu ouvisse os avisos do Espírito Santo, o Pai Celestial me abençoaria para que eu pudesse reunir-me novamente com os meus entes queridos. Eu teria a bênção de voltar da guerra se guardasse os mandamentos e desse ouvido aos sussurros do Espírito Santo. Naquele momento, recebi um sussurro para continuar na rota que estávamos seguindo. Continue só por 1 minuto! Ao seguir aquele sussurro, nossa tripulação pousou em segurança em uma base aérea ocupada pelos Estados Unidos. Com tudo o que está acontecendo no mundo, com o rebaixamento dos padrões morais, vocês jovens estão sendo criados em território inimigo. Mas prometo que serão protegidos e selados contra os ataques do adversário se derem ouvidos aos sussurros que vêm do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, se vocês permitirem, vai guiá-los e protegê-los e até corrigir suas ações. Ele é uma voz espiritual que vem à sua mente, um pensamento ou um sentimento. Assumam o controle de sua vida e ordenem a si mesmos que sejam valentes. Vocês serão cuidados e protegidos e saberão por si mesmos, por meio dos sussurros do Espírito Santo, qual caminho seguir. Prometo a vocês que será assim. Qual é a promessa que nós temos quando dermos ouvidos ao Espírito Santo ou aos sussurros do Espírito Santo? Qual é a promessa que nós temos se nós dermos ouvidos aos sussurros do Espírito Santo? Essa é a segunda pergunta da aula. Agora a gente vai para o final da aula, e nessa parte final aqui, nós vamos explicar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para se preparar para ouvir, né, os sussurros do Espírito Santo, ou para sentir ele. Tá bom? Então a gente vai voltar para as Escrituras lá. Né? Vocês lembram aquela parte? Agora a gente vai ler lá desde o versículo 1 para a gente entender um pouquinho mais, tá?
Vamos lá, a gente vai ler agora aqui do versículo 1, tá? Até o versículo 7. Do 1 até o 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E disse-lhes: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Porém Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. Agora 5, 6 e 7. Tá. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam diversas línguas e profetizavam. E estes eram ao todo quase 12 homens. Muito bom. Então, quais são algumas coisas que Paulo ele pôde ensinar aqui para nos preparar para receber esse dom do Espírito Santo? Tem algumas coisas que ele nos informou aqui, né? Alguém consegue identificar? Batismo na água, né? Isso. Muito O bom. batismo de João é o batismo na água. E aí Paulo colocou as mãos na cabeça deles, impôs-lhes as mãos, que é o Espírito, recebeu o dom do Espírito Santo, né? Uhum. Muito bom. É isso aí. Tá? Jovens, o que mais que vocês podem comentar sobre isso aí? Tem alguém que poderia comentar, jovens, sobre essa parte? Acho que dá para observar que é bem organizado, né? Ordena, né? Faça o Excelente. batismo do arrependimento, que seja em nome dele e que seja imposto em mãos. Né? Eu não ouvi. Ele disse, irmã Miriam, que é muito organizado a ordem como acontecem as coisas, sabe? Ah, tá. Né? E é isso interessante que o Andreso falou, porque a gente lembra daquela escritura, pessoal, acho que alguns de vocês já ouviram ela, e se não ouviu, eu estou falando ela aqui agora, né? Doutrina e A casa do convênio, Senhor é uma casa de... Ordem. Isso, muito bom. E às vezes a gente pensa, né, ordem, alguns deixam até lá, tem alguns banheiros da igreja que tem até lá, né, uma plaquetinha com essa escritura, mas na verdade o Senhor queria ensinar aí a parte principal, não que a gente não deva ter organização em nosso lar, né, nos banheiros, deve estar limpo, é verdade, até para convidar o Espírito, né, mas mais do que isso, é a gente ter a ordem das coisas, dos convênios que a gente faz. O Salvador Jesus Cristo, ele ensinou muito bem isso, a ordem das coisas. A ressurreição que veio, né, depois ali do sacrifício que ele fez, da expiação, né, tinha a ressurreição, estava tudo ali incluído no que ele fez por nós, né? Então, a gente começa a ver que tem uma ordem. Por exemplo, na nossa casa, todo mundo já foi batizado, né? Todos receberam o Espírito Santo. Depois disso, o que a gente faz? Depois de ser batizado e receber o Espírito Santo. Qual a próxima ordem, né, de convênios que a gente vai fazer? Aí eu ir para o templo, a ordem seria ir para o templo, né? Por exemplo, Selamento. ir para o templo, né? Depois vem o selamento, enfim, tem a ordem das coisas. Então, a casa do Senhor é uma casa de ordem. Primeiro se batiza nas águas, depois vem o batismo pela imposição das mãos pelo Espírito. E foi muito bom, Andres, também ter comentado isso aí, tá? Para a gente encerrar aqui, eu vou trazer duas citações. Uma delas é do Elder Bednar, né, do Quórum dos 12. A outra é do nosso profeta, o presidente Nelson. São duas partes da citação aqui do Elder Bednar, tá? Quem pode ler a primeira parte? Eu leio. Por favor, Ana. O Espírito Santo não se torna operante em nossa vida pela mera imposição de mãos e pelo pronunciamento dessas 4 palavras importantes. Recebe o Espírito Santo. Isso, quando tem essa segunda parte, Ana, que a gente recebe pela imposição de mãos, tem essa frase, recebe o Espírito Santo. E o Elder Bednar está sendo bem claro aqui,
que o Espírito Santo, ele não vai estar sempre agindo lá na nossa vida só por causa dessas palavras, dessas 4 palavras aí, né, dessa frase. Recebe o Espírito Santo. Na verdade, a gente precisa se preparar para poder recebê-lo e para poder ter ele constante. Depois que a gente recebe, a gente tem que ter ele constante com a gente. Como que a gente faz para sentir todos os dias o Espírito Santo? Agora ele vai explicar isso através da segunda citação aí. Essa eu vou ler para a gente. Se algo em que pensamos, algo em que vemos, ouvimos ou fazemos nos afasta do Espírito Santo, devemos parar de pensar, de ver, ouvir ou fazer esse algo. Se aquilo que tem o objetivo de nos divertir, por exemplo, aliena-nos do Espírito Santo, ou seja, afasta-nos dele, né? É porque, com certeza, esse tipo de diversão não nos serve. Uma vez que o Espírito Santo não pode tolerar a vulgaridade, a rudeza ou a falta de recato, então, sem dúvida, tais coisas não são para nós. Tá? Então, o que a gente pode entender aqui? Tem algo que a gente pensa, o que a gente faz, ou até mesmo alguma coisa que a gente se diverte, mas a gente vê que aquilo afasta o Espírito de nós, é porque, com certeza, essa diversão não serve para a gente. Tá? E o Espírito, ele não tolera a vulgaridade, a forma, né, a ser rude, a falta de recato, às vezes. Né? Todas essas coisas são coisas que afastam o Espírito. Tá bom? Uma tarefa de casa aí, Gálatas 5, no capítulo 5 de Gálatas, a gente consegue ver algumas coisas lá que nos afastam e também, né, nos aproximam do Espírito, tá? É uma aula que vai ser lá para frente, mas se vocês quiserem ver antes, podem olhar lá, Gálatas capítulo 5. Tá? E para poder agora encerrar mesmo com a outra citação, deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Essa agora é do presidente Nelson, nosso profeta atual. Ele está dizendo isso aqui para nós. Quem pode ler? Nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Meus amados irmãos e irmãs, imploro para que aumentem sua capacidade espiritual de receber revelações. E este dia seja um momento decisivo em sua vida. Escolham fazer o trabalho espiritual necessário para desfrutar o dom do Espírito Santo e ouvir a voz do Espírito com mais frequência e de modo mais claro. Então, a última pergunta aqui, das 3, né? Essa agora é a terceira e última pergunta. E quem vai assistir depois aí é para responder lá no formulário. Por que o presidente Nelson está implorando? Implorando é o que ele escreveu aqui, ó. Imploro. Por que ele está implorando para que a gente aumente nossa capacidade de receber o Espírito Santo, de sentir o Espírito Santo? Por que o presidente Nelson está implorando para a gente aumentar a nossa capacidade de sentir o Espírito? Por quê? Tá? Essa é a pergunta e última dessa aula. Jovens, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Eu gostaria de prestar meu testemunho a vocês de que eu sei que hoje em dia, inclusive nesses dias atuais, nos próximos que virão, nós vamos precisar sim, inclusive eu vou precisar muito, de ter o Espírito ao meu lado. E às vezes vai estar ali, às vezes não, na maioria das vezes, vai estar ali entre decidir entre fazer o certo ou o errado, obedecer ao Senhor, obedecer nossos pais ou não obedecer. E essa decisão, ela vai ser mais fácil quando a gente estiver por perto e sentindo o Espírito, porque ele nos ajuda a tomar as decisões corretas. Em nome de Jesus Cristo, amém.